Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, sessão do dia 6 de setembro de 2023. Vamos analisar, inicialmente, o processo de número 40.20.328. Trata-se de recurso ordinário apresentado por Aguetone Transportes Limitada. A pedido de sustentação oral, a patrona da autuada está presente para realizá-la, mas antes de passar a palavra à advogada, eu que sou relator desse processo, vou apresentar um breve relatório aqui do caso. Então, só um minutinho aqui. Só lembrando, doutora Raquel Juíza, o seu processo já está liberado lá para... Perfeito, presidente. Muito obrigada. Vou incluindo lá. Obrigada. Muito bem. O caso da Aguetone trata-se de uma única acusação fiscal, que apesar de estar enquadrada no RPA, a autuada é acusada de deixar de proceder o estorno de crédito CMS no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2011, conforme demonstrativo, decorrente de prestação de serviço subsequente não tributada, circunstância essa imprevisível à data da entrada das mercadorias, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntados. Refere-se a crédito CMS relativo à aquisição de combustível. Contudo, o contribuinte não realizou nenhuma prestação de serviço tributada no período, conforme descrito no relatório da ação fiscal. Muito bem. Esse processo, esse recurso ordinário, ele já teve 2 julgamentos precedentes. No primeiro deles, foi a 4ª Câmara Julgadora que o analisou, né, e negou o provimento ao recurso ordinário. Né. No entanto, né, ele deixou, de acordo com a interpretação da Câmara Superior, né, em recurso especial interposto pela autuada, a 4ª Câmara deixou de analisar um argumento, né, do contribuinte, que eu já vou falar dele daqui a pouco. Bom, vou falar aqui dele, que é o argumento de que é uma alegação do contribuinte, né, de que o contribuinte dizendo, olha, não é verdade que todo combustível comprado pelas filiais tenha sido utilizado para abastecimento de veículos de terceiros, né? Porque no relatório circunstanciado, o agente fiscal, né, o auditor fiscal, ele faz essa afirmação, se referindo a 2 das filiais do contribuinte. Muito bem. Que a doutora Raquel vai falar daqui a pouco, mas qual é o grande argumento de defesa do contribuinte? Olha, todas as operações que fala, na verdade, realmente nenhum documento fiscal, né, nenhum, no caso, conhecimento de transporte, né, é emitido pelas filiais. Ela, pelo menos aqui nos autos, ela fala de 3 filiais que tem aqui no Estado, né? E nenhuma delas emite, que são todas emitidas e faturadas na matriz. Né? E muito bem, e esse é o grande argumento, né? O grande argumento de defesa. Né? Claro que ele entra em outras questões, que nós não vamos entrar, e eu vou dizer já por quê. E esse é o grande argumento. E entre esses argumentos é isso, olha, não é porque o fiscal faz essa análise, né, e fala, olha, ele analisou as 3 filiais, né, exceto a filial de Cubatão, nas outras 2, ele chegou a essa conclusão, né, e depois no meu voto eu vou falar como ele chegou a essa conclusão, também ele chegou à conclusão de que, olha, as 2 filiais, a de Ribeirão Preto, que é essa autuada, e a de Colina, não todo o combustível adquirido foi para terceiros, né? Foi para abastecimento de veículos de terceiros. Muito bem. Quando a 4ª Câmara analisou esse recurso ordinário, ela não analisou
esse argumento, né, e aí o Código fala, isso não é verdade, e a quarta Câmara não analisou esse argumento, foi para a Câmara Superior, e a Câmara Superior mandou de volta para a Câmara Ordinária para que ela analisasse apenas esse argumento, né? Muito bem. Aí a outra Câmara que o analisou, a 12ª Câmara, analisou, né, esse mesmo recurso ordinário. O relator analisou essa matéria, por um voto de vista de um outro juiz, a juíza analisou todo o recurso ordinário, provendo o recurso ordinário e cancelando aí, né? Essa decisão foi completamente anulada pela Câmara Superior, porque, de fato, estava muito bem delimitada qual era o objeto do julgamento, né? Então, ela não tinha que entrar nas outras questões, e ela entrou nas outras questões, então ela foi totalmente anulada, né? Essa decisão da 12ª Câmara, e o processo agora foi distribuído a mim, para a relatoria, e apresento para vocês. Então, esse é o cenário, né? Lembrando que o nosso... o objeto de decisão nosso é exclusivamente a respeito do argumento da alegação da autuada de que não é verdade que todo combustível comprado pelas filiais tenha sido utilizado para abastecimento de veículos de terceiros. Tá? Por quê? Porque aquela decisão da quarta Câmara, ela continua válida, vigente, ela vai ser reanalisada, né? Está sobrestado as demais matérias daquela decisão que estão sobrestadas. Então, até o momento, elas estão valendo, né? São válidas, e não nos cabe entrar naquela matéria, certo? Nós estamos rejulgando o ordinário, nós estamos complementando o julgado. Tá bom? Então, esse é o cenário. E com isso, então, eu convido, com esse não tão breve introdução, eu convido a doutora Raquel Ribeiro Pavão. Bom, Pavão, vamos parar no Pavão, doutora, para realizar a sustentação oral. Né? Bem-vinda, doutora, e fique à vontade, a senhora tem 15 minutos. Muito obrigada, doutor Samuel. Agradeço, já falou tudo aqui, porque é um processo bem complexo mesmo, né? Mas vamos lá. Então, bom dia, excelentíssimos julgadores dessa coluna da Câmara. Esse caso, eu vou ser bem breve, o doutor Samuel já resumiu bem. Trata-se de, então, um julgamento determinado pela Câmara Superior sobre a diligência, verificar a possibilidade de diligência para abastecimento de combustíveis de frotas da recorrente. Então, aqui, só para destacar isso, o que eu trago aqui? Que a recorrente exerce atividade de transporte rodoviário de cargas, ok? Adquire óleo combustível para utilização da sua atividade fim. A contribuinte que é autuada é a filial de Ribeirão Preto, como o Dr. Samuel bem disse, e serve de ponto de apoio e não de distribuidora de combustível, visto que serve para abastecer veículos de frota própria. Aqui destaco que essa frota própria, a gente considera o quê? Também os veículos da matriz. Isso é muito importante porque também tem uma discussão. Veículos da matriz são frota própria ou não? Então, o nosso entendimento é veículos da matriz são frota própria. Por quê? Porque, inclusive, centraliza tudo na matriz, servindo as filiais, repito, como pontos de apoio. E também abastece os veículos de terceiro. Só vou falar aqui, eu sei que não é o ponto, mas veículos de terceiro que foram contratados para prestar o serviço de transporte. Então, para atividade fim, da mesma forma. Então, e a recorrente simplesmente contrata esses veículos de terceiro porque não tem veículo suficiente para fazer a atividade fim dela. Então, repito, esse combustível, quando ela abastece, seja o veículo de frota própria, seja o veículo de terceiro, ela não está fugindo da sua atividade fim, que é o transporte de cargas. E sobre a centralização, nosso argumento também, né, que a legislação do regulamento do ICMS permite essa centralização, sob pena, inclusive, de violar o princípio da não cumulatividade. Então, não houve, portanto, abastecimento de frota alheia ao objeto social da recorrente. Somente houve abastecimento de veículos de frota própria, seja inclusive os da matriz, e de terceiro, quando este prestava serviço para a recorrente. E a escrituração é de boa-fé, a fiscalização nunca impugnou a escrituração. Logo, então, o modus operandi que a nossa cliente faz, ela não causa prejuízo ao fisco e não foge da atividade fim da empresa. E para finalizar,
Inclusive, tivemos aqui mesmo no TIT um caso de uma outra filial do grupo econômico que chama Rodotac Transportes Limitada, que cancelou o auto de infração. E eu só quero destacar aqui que fala no caso, seu estabelecimento situado na cidade de Bebedouro, como esse da Guetônica em Ribeirão Preto, creditou de ICMS incidente sobre aquisição de combustível, porém, nesse mesmo período, os serviços de transporte foram todos faturados pela matriz, sob a explicação de que a referida filial era ou foi utilizada apenas como ponto de abastecimento, por motivos logísticos, e que fica evidenciado que o combustível, bem como o ativo mobilizado, foi utilizado na prestação de serviço de transporte, muito embora o faturamento tenha sido feito pela matriz. Assim, a recorrente agiu de acordo com a legislação e em nada prejudicou o fisco. Sendo de rigor neste momento, o nosso pedido é que baixem diligência para verificar efetivamente os veículos que foram abastecidos pela recorrente. É isso, muito obrigada, excelente. Obrigado, doutora Raquel, pela objetividade da sustentação oral, né? Tocando os pontos realmente relevantes, né? Bom, eu não tenho nenhuma pergunta para o doutor, eu pergunto se algum outro juiz ou representação fiscal tem alguma dúvida que queira. Bom. Não, vou aguardar o voto, presidente. Se não, eu vou apresentar o voto e, quando do debate, se eventualmente houver alguma dúvida, podemos também aproveitar a presença da patrona para saná-la. Muito bem, eu vou passar a leitura do voto, porque ele é curto, né, e também para que a patrona já saiba qual é o entendimento, né? Muito bem. Vamos lá. Para que não haja confusões ao se analisar apenas as tabelas que compõem esses autos, aponto inicialmente que a alegação de que todo o combustível comprado pelas filiais foi utilizado para abastecimento de veículos de terceiros, que essa é a declaração do fiscal, se refere exclusivamente às filiais recorrentes localizadas em Ribeirão Preto e Colina, como claramente exposto pela autoridade autuante no relatório de ação fiscal às folhas tais. Nesse julgamento, no entanto, interessa apenas a análise dessa alegação no tocante à filial de Ribeirão Preto, aqui autuada. Eu coloco esse introito porque essa constatação não é verdadeira com relação ao Cubatão, mas também com relação ao Cubatão o fiscal não fala isso. Porque, de repente, alguém vai lá só, olha, não, mas olha que é falsa a acusação por causa disso. Né? Então, que esse recorte tem que ser feito. Continuando. Então, da planilha da folha 267, que consolida os dados de abastecimento fornecidos pela autuada às florestais, verificamos que, no período considerado no AIM, a filial de Ribeirão Preto adquiriu R$7.200.000 em combustíveis e forneceu a terceiros um total de R$7.800.000. Como a quantidade fornecida a terceiros é superior à adquirida pelo estabelecimento, é válido afirmar que todo o combustível adquirido foi utilizado para abastecimento de veículos de terceiros. Nesse contexto, os veículos da frota própria, assim como parte dos veículos de terceiros, teriam sido abastecidos pelo combustível adquirido pela matriz e entregue nesta filial. Embora logicamente válida, esta afirmação do auditor fiscal é irrelevante para o deslinde da controvérsia aqui posta e não infirmaria o trabalho fiscal, mesmo se fosse falsa. Isso porque o que se discute nesses autos é o direito ao crédito de ICMS relativo ao combustível adquirido pela recorrente. Como restou comprovado pelas GIAs e pelos livros registros de saída, as folhas tais, a autuada não realizou nenhuma prestação de serviço tributada pelo ICMS no período autuado. Então, em obediência ao princípio da não cumulatividade, nenhum crédito poderia ser tomado por ela, ainda que todo o combustível adquirido fosse utilizado em sua própria frota. Abastecido em veículos de propriedade autuada ou de terceiros, é certo que esse combustível não foi utilizado no transporte intermunicipal de cargas por ela realizado. Assim sendo, ela estava obrigada ao estorno dos créditos tomados nos termos do artigo 67, incisos 2 e 4 do RICMES. Em conclusão, complementando a decisão proferida pela 4ª Câmara Julgadora, dentro dos limites estabelecidos pela Câmara Superior, conheço o recurso ordinário e a ele nego o provimento. Muito bem, senhores, esse é meu voto, né? Ele é bastante simples, porque a matéria é bastante limitada, né?
A doutora, em sua sustentação, ela colocou algumas coisas com as quais concordo, a questão da frota ser própria, né, que houve essa argumentação quando da análise pelo relator da 12ª Câmara, né, ele fez essa análise e eu não concordo com ele. Né, ou seja, lá ele coloca, olha, pelo princípio da individualidade dos estabelecimentos, né, ele coloca que ele dá a entender que o veículo da matriz não é, né, mas nesse caso aqui, sim, eu entenderia que é uma frota própria, não seria a questão. Mas a questão é outra. Assim, e outra. E outros argumentos que ela utilizou não são na nossa também disponibilidade de decisão. Tá? Por exemplo, com a questão da capacidade de centralização, essa matéria já foi analisada pela 4ª Câmara e sobre essa, ou seja, a questão da possibilidade de centralização não é um argumento válido para a gente. Né? Então, a nossa questão é com relação exclusivamente a esta afirmação. Bom, e com relação a isso, sim, a questão esse contribuinte, ele não prestou atividade, serviço, né, aí sim, aí eu tenho individualidade de estabelecimento. Para cumprimento de obrigações, de suas obrigações tributárias, cada estabelecimento ele é individualizado. Né? Tanto que foi esse argumento, e obviamente essa é a leitura correta da centralização. Cada estabelecimento apura a sua situação, né, o seu imposto, e transfere o resultado dessa apuração para uma centralizadora. Né? Não ela faz a apuração aqui e transfere para lá o saldo, seja ele devedor ou credor. Né? E não créditos. Né? Créditos não se joga de um lado para o outro. Né? Se joga apuração. Muito bem. No caso aqui, na verdade, a contribuinte ela faz correto, ela faz o seu, digamos, o procedimento correto, né? Ou seja, uma vez que quem presta é a matriz, ela fez, pelo menos em algumas operações, quer dizer, olha, ela adquiriu o combustível, se creditou lá e mandou entregar por isso que eu coloco lá, né? E ela também aguenta, e manda entregar nas filiais, né? Ou seja, ela adquiriu e tal. E não é esse combustível que nós estamos discutindo, nós estamos discutindo aquele que a própria filial adquiriu, né? E como ela não prestou, ou ela utilizou esse combustível na prestação de serviços municipais, né, não tributados pelo ICMS, ou não prestou serviço, o fato é que não há serviço prestado e, portanto, não há direito de crédito no estabelecimento. Né? E tem mais um argumento que a doutora colocou, que também não tem a ver aqui conosco, está fora da nossa competência. Bom, se eu lembrar, eu concordo. Mas, de qualquer maneira, assim, dentro do limite estreito, que é a questão do seguinte, olha, não é verdade que todo combustível tal foi adquirido, foi assim. Aí, com relação também a terceiros, essa matéria, né, que se fosse esse o caso, eu também negaria provimento, porque combustível que foi consumido em atividade de terceiros é direito de crédito de terceiros. Mas essa matéria já foi analisada pela 4ª Câmara e está fora da nossa competência também. Tá bom? Muito bem, senhores. Esse é o meu voto. Coloco, então, em debate, em discussão. Muito bem. Se não há, então, discussão, eu peço aos senhores juízes que confirmem a presença, só um minutinho, que ainda não... Tá, ok, agora já foi. Confirmem a presença. Em votação.
Não tá. Ah, foi. Muito bem. Então, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso ordinário interposto pela Gettoni Transportes Limitada. Agradeço mais uma vez a doutora Raquel pela presença e participação aqui com a sustentação oral. Muito obrigada, eu que agradeço. Bom dia para todos. Bom dia, doutora. E dando continuidade, então, vamos analisar o processo de número 41.36079. Trata-se de recurso misto, portanto, recurso ordinário e recurso de ofício, em que a autuada é a O Imóvel Sociedade Anônima. A relatora desse processo é a doutora Raquel Iwaz. A pedido de sustentação oral, o contribuinte, o patrono da autuada está presente para realizá-la, mas antes eu passo a palavra à doutora Raquel para que ela leia as acusações fiscais. Depois a gente abre, então, para o advogado. Doutora Raquel, fica à vontade. Bom dia, presidente. Bom dia, demais juízes e aos demais presentes. Estamos diante de um caso que contempla 3 acusações fiscais. A primeira, todas elas, as 3 acusações fiscais, dizem respeito ao descumprimento de obrigações acessórias. Então, estamos diante de um auto de infração que exige apenas multa, não houve exigência de imposto. A primeira acusação fiscal diz respeito à emissão de notas fiscais com inobservância do requisito regulamentar nos termos da portaria, ou melhor, segundo os arquivos da portaria CAT 79 de 2003, que contém as vias eletrônicas dos documentos fiscais e que foram transmitidos pelo contribuinte, a Cefaz, o contribuinte teria deixado de identificar na descrição dos itens de notas fiscais relativos a recargas para telefonia pré-paga, a modalidade de ativação do crédito, a hora de ativação e o identificador do cartão, nos termos da portaria CAT 101 de 2005. O segundo item da acusação fiscal diz respeito a ter prestado serviço de telecomunicação na modalidade pré-pago entre janeiro a dezembro de 2015, porém desacompanhada da primeira via do documento fiscal. De acordo com a acusação, nos termos da legislação vigente no período, a nota fiscal deveria ter sido emitida no momento em que o crédito foi disponibilizado, reconhecido ou ativado pela empresa de telecomunicação, possibilitando seu uso no terminal, deveria a primeira via ter sido impressa e entregue ao tomador de serviço. E a terceira acusação fiscal diz respeito também a um descumprimento de uma obrigação acessória, e a acusação é de que o contribuinte teria efetuado prestação de serviço de telecomunicação desacompanhada da primeira via do documento fiscal, nos termos da legislação. Também não teria sido impresso o documento e entregue ao cliente tomador. O item 3 diz respeito a fatos geradores ocorridos entre janeiro a dezembro de 2016. Intimada da lavratura do auto, o contribuinte apresentou defesa. A douta DTJ julgou o lançamento parcialmente procedente. Os itens 1 e 3 foram julgados improcedentes. O item 2 foi mantido. A decisão recorrida foi desafiada por recurso de ofício e por recurso ordinário. Portanto, estamos aqui avaliando ambos os recursos. O contribuinte requer o desprovimento do recurso de ofício e requer o provimento do seu recurso ordinário, sustentando em síntese que, preliminarmente, que parte do crédito está abrangida pela decadência nos termos do artigo 173 do inciso 1 do CTN, no mérito que não há certeza da ocorrência da infração, pois as notas fiscais foram devidamente emitidas, requer a aplicação do artigo 112 do CTN ante a existência de dúvida quanto à ocorrência da infração, requer a redução das multas aplicadas ante o seu caráter confiscatório, requer a redução ou relevação das multas aplicadas nos termos do artigo 529-A do regulamento e protesta pela sustentação oral.
E resignada com a decisão recorrida, adota a representação fiscal, apresenta manifestação em relação ao recurso de ofício, argumentando que as disposições da Portaria CAT 101 de 2005 deveriam ser aplicadas, vez que produziriam efeitos até 31/12 de 2015, motivo pelo qual pleiteia o restabelecimento do item 1. Com amparo no termo de diligência de folhas tais, a representação fiscal também sustenta que a contribuinte deixou de atender aos requisitos do artigo 4º, parágrafo 2º da Portaria CAT 121 de 2015, para a dispensa da emissão e entrega da primeira via do documento fiscal, o que permitiria a exigência da multa do item 3. A representação fiscal também apresentou contra razões do recurso ordinário e pugnou pelo seu desprovimento. Presidente, estes são, em síntese, os fatos do relatório. Obrigado, doutora Raquel. Eu convido, então, o doutor Michel Hernani Noronha Pires, patrono da autuada, para proceder à sustentação da auto. Doutor Michel, fique à vontade, o senhor tem 15 minutos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, doutora Raquel, relatora, todos os demais presentes. Vou procurar ser bem sucinto aqui. A doutora Raquel apresentou um relatório bastante abrangente, contextualizou muito bem as infrações. Vou compartilhar uma breve apresentação só para facilitar o acompanhamento dos senhores jogadores. Bom, como a doutora Raquel já colocou, esse auto de infração só exige multa isolada, não há exigência de imposto. E, basicamente, há duas espécies de infração. Os itens 2 e 3 divergem só em relação ao período. Quais são as duas infrações? A primeira delas, e todas elas se referem à emissão de notas fiscais em serviços de telecomunicação pré-pago, ou seja, recarga via cartão, no período de 2015 a 2016. No item 1, a acusação é de que a empresa teria inobservado requisitos regulamentares da Portaria CAT 101. Como a doutora Raquel já colocou, quais seriam esses requisitos regulamentares? Informar a modalidade da ativação do crédito, o momento da ativação e o PIN, identificador do cartão da recarga. Supostamente, esses três requisitos não teriam sido cumpridos na emissão da nota fiscal e, por isso, a multa. Nos itens 2 e 3, a acusação é de que a empresa não imprimiu e entregou a primeira via da nota fiscal ao cliente e não estaria dispensada disso porque não teria cumprido todos os requisitos para dispensa previstos na Portaria CAT 121. Essas três acusações levam a uma absurda exigência de multa de 62 milhões de reais. Na primeira instância, então, nós tivemos mantido apenas o item 2. E aí nós vamos aqui abordar tanto as razões para desprovimento do recurso de ofício quanto para provimento do recurso ordinário do contribuinte. Item 1, como eu disse, inobservância de requisitos regulamentares. Esses requisitos, de fato, constavam ali na Portaria CAT 101 de 2005. Só que, inclusive em razão da evolução das formas de controle do Estado, esses requisitos foram retirados da nova regulamentação, que entrou em vigor em dezembro de 2015. Então, a Portaria CAT 121 de 2015, que trata da mesma matéria, dos requisitos para emissão de notas fiscais de pré-pago, não contém mais esses requisitos de informar a modalidade de ativação, o momento da ativação e o PIN do cartão. Obviamente, porque nesse período já se estava iniciando a venda desses créditos sem o cartão físico. Então, esses requisitos, eles realmente perderam a sua razão de ser. Mas o ponto aqui se resolve com a aplicação clara do artigo 106 do CTN. Nós estamos falando aqui de multa, penalidade, por um ato que deixou de ser uma infração nos termos da legislação, né? Então, me parece que a decisão de primeira instância aqui é irretocável nesse ponto ao aplicar a retroatividade benigna e deixar de manter e cancelar a multa que foi aplicada ao contribuinte, porque a infração deixou de existir na legislação. Pois bem, então, essa é a primeira modalidade de multa que foi aplicada. Qual é a segunda? E aí eu achei importante trazer esse PowerPoint para os senhores para apreciar exatamente qual foi a acusação fiscal. Vejam a acusação fiscal. Deixou de imprimir e deixou de
entregar a primeira via da nota fiscal. Essa é a acusação. E continua a acusação. Qual era a obrigação do contribuinte? Emitir a nota fiscal, emitir e-mail gráfico indelével, ter a primeira via entregue ao consumidor. Pois bem, e qual foi a multa aplicada? A multa aplicada foi a multa do artigo 85, inciso 3, prestação de serviços desacompanhada de nota fiscal, que é uma multa gravíssima na legislação, porque é uma multa de 50% do valor da prestação. Então, qual é o nosso ponto aqui de defesa, especialmente? A empresa, em momento algum, prestou serviço desacompanhado de nota fiscal. Serviço desacompanhado de nota fiscal é serviço sem a emissão de nota fiscal. Isso é tão claro, não só no relato da acusação, de que a infração seria supostamente só não entregar a primeira via ao cliente. E fica tão claro que no próprio demonstrativo do auto de infração, qual é a base para a aplicação dessa multa? O valor das operações na nota fiscal. Então, vejam o demonstrativo 2 e o demonstrativo 3, que estão lá as folhas 29 e 30, que a fiscalização pegou todas as notas fiscais emitidas pela empresa e calculou a multa sobre o valor da nota fiscal. Então, não há nenhuma dúvida de que essas notas foram emitidas e que as operações foram acobertadas por nota fiscal. Isso não é operação desacompanhada de nota fiscal. O que houve, a acusação é, de acordo com a portaria CAT 121, empresa, você ou imóvel precisava ter entregue a primeira via impressa ao seu cliente. E a empresa esclareceu isso na fiscalização, de que ela realmente disponibilizava as notas fiscais quando solicitadas pelo cliente, seja via site ou via central de atendimento. Então, essas notas eram disponibilizadas e não emitidas imediatamente no momento, e não entregues impressas imediatamente no momento da ativação. Certo? Então, vejam que a acusação, a capitulação da multa é absolutamente dissociada da infração que foi imputada, né? E não só pelo sentido do vocábulo desacompanhado, mas porque o próprio regulamento de ICMS de São Paulo, no seu artigo 184, delimita o que é operação desacompanhada de nota fiscal. Então, vejam que nesse artigo 184, ele diz que considera-se operação desacompanhada de documento fiscal, obviamente, aquela operação que não tem nota fiscal nenhuma. Mas também operação que tem, que foi emitida nota emitida por contribuinte em situação irregular, quando não for exigido, quando tiver declaração falsa, quando for emitida em hipótese não prevista na legislação. Então, o próprio regulamento já traz aquelas hipóteses que devem ser equiparadas à não emissão de nota fiscal. Não é o caso da contribuinte, que, repito, a infração apontada é simplesmente não entregar. E, por isso, esse próprio TIT já decidiu em outros casos. Vejam esse exemplo da 11ª Câmara Julgadora, que, dado o fato que o contribuinte emitiu as notas fiscais, não há como acusá-lo de não emissão de documentos fiscais. Se alguma multa tivesse que ser aplicada aqui, seria a multa do artigo 85, inciso 3, a linha H, que é uma inobservância do requisito da portaria CAT 121, e essa é exatamente a acusação. A portaria CAT 121 não te dispensava de entregar a nota. Se você não entregou a nota, você está descumprindo o requisito da portaria. E vejam, essa é uma multa de 1% do valor da operação. Obviamente, é uma infração muito menos grave do que prestar serviço desacompanhado de nota fiscal, que é uma infração típica de contribuinte que está sonegando tributo, né? Então, por qualquer viés que se olhe, eu não tenho aqui realmente prestação desacompanhada de nota fiscal. E ainda que não fosse, se tiver alguma dúvida, aqui há de ser observado o artigo 112 do CTN. Se há alguma dúvida em relação à ocorrência ou não dessa infração, cancela-se a multa pelo princípio indúbio pro contribuinte, né? E, por fim, ainda que não seja essa a conclusão dessa Câmara, estamos pugnando pela aplicação do artigo 527-A, como a doutora Raquel colocou desde o início do relatório.
Não há exigência do imposto, não há nenhuma acusação de dolo ou fraude, há apenas acusação de inobservância desses requisitos regulamentares. Estamos aqui falando da O Imóvel, Grupo Oi está em recuperação judicial, como é de conhecimento notório. No período autuado, teve prejuízos consideráveis. Então, ainda que a conclusão não seja pelo cancelamento integral da infração, o que nos parece ser o correto, estamos pugnando pela redução ou relevação da multa. Então, nesses termos, eu encerro e peço o desprovimento do recurso de ofício e provimento do recurso ordinário do contribuinte. Fico à disposição para esclarecimentos. Obrigado. Obrigado, doutor Michel, pelos esclarecimentos que trouxe. Eu pergunto inicialmente à doutora Raquel se há alguma pergunta para o patrono. Não, presidente, eu estou satisfeita. Obrigada. Muito bem. Os demais juízes, representação, alguma dúvida? Uma pergunta? Eu tenho uma dúvida, doutor. Parabéns aí pela sua sustentação, né? Foi bastante esclarecedora aí por trazer essa apresentação para nós. O que a retroatividade benigna, a representação em relação ao item 1, né? Nós temos um posicionamento que nós concordamos. Só que o que foi alegado, né? Tanto pelo fiscal quanto até o julgador reconheceu isso, é que a portaria nova que seria aplicada, ela tem um novo requisito de que precisaria o imposto ter sido destacado na nota fiscal. E eu não achei isso, não achei prova de que esse imposto foi destacado. O próprio julgador, na decisão, disse que o imposto não houve identificação do imposto a ser pago na nota fiscal. Então, é só essa a minha dúvida. Para que fosse aplicada essa portaria nova, entende? Não precisaria de todos esses requisitos que o doutor mencionou, que era da portaria antiga, certo? Mas precisaria da identificação do imposto a ser pago. E foi isso que foi até aventado no nosso parecer, que esse imposto, que esse requisito não foi cumprido, porque a partir do momento então vamos aplicar a nova lei em benefício do contribuinte, vamos aplicar. Só que se essa nova lei vai ser aplicada, esse outro requisito precisa ser cumprido. Então, isso eu não encontrei. Se eu puder esclarecer, senhor presidente. Pode, claro. Essa questão da exigência do imposto não foi objeto de discussão aqui no caso, porque a acusação fiscal era apenas de que esses 3 requisitos regulamentares, né, do período anterior, de janeiro a dezembro de 2015, então, o que a acusação coloca foram descumpridos os 3 requisitos da portaria CAT 101, identificar a modalidade de ativação, o modelo de ativação e o PIN. Né? Então, por isso, a defesa se manteve nesses 3 pontos. Quanto ao destaque do imposto, doutora Maria Cláudia, realmente a empresa, há algum tempo, adota aqui uma sistemática de destaque do imposto, que é no momento do consumo do crédito. Porque quando o crédito é ativado, ele pode gerar um serviço de comunicação ou ele pode gerar um outro serviço que não é um serviço de comunicação. Por exemplo, aquisição de jogos. Como a gente sabe hoje, os créditos são utilizados para uma infinidade de serviços prestados pelas empresas do setor de telecomunicações e nem sempre nem sempre serviço de comunicação, né? Mas essa situação não é discutida aqui, o apontamento é realmente só do descumprimento desses 3 requisitos que desapareceram. Não tinha mais a modalidade de ativação, o momento ou o PIN do cartão. Mais alguma pergunta? Não, tudo bem, entendi o ponto de vista dele. O nosso posicionamento é que esse outro requisito, se a outra portaria vai ser aplicada, então, em benefício dele, então, outro requisito tinha que ser cumprido, mas entendo o ponto de vista do patrono. Só que mas também entendo o seu ponto de vista, porque ele está correto, entendeu? Ou seja, a questão não é deixar de aplicar a lei, entendeu? A questão não é essa, não é deixar de aplicar a lei antiga, é aplicar a lei nova no lugar da lei antiga, entendeu? Essa é a questão, e foi muito bem colocado pela representação nesse aspecto. Não quero entrar nessa discussão agora, porque nem conhecemos ainda o entendimento da relatora e tudo mais, mas concordo com o entendimento da representação, que é exatamente esse, ou seja, ele aplica-se, né, a lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, né, nessas condições. Né?
Não é caso de deixar de aplicar a lei. Não há possibilidade de não aplicação da lei, né? Há a possibilidade de aplicação de uma lei em detrimento de outra, mas não deixar de aplicar alguma lei. É só essa questão, e está muito bem colocada pela representação. Presidente, me permite, eu vou fazer aqui uma consideração, já que a gente está tratando desse ponto, ainda que seja antes do meu voto, só para a gente não perder um momento, acho que é bem propício. Já gostaria de me manifestar em relação à colocação da doutora Maria Cláudia. Eu tenho uma posição divergente. A legislação, ou melhor, o CTN, quando ele nos traz o Instituto da Retroatividade Benigna, ele está dizendo o seguinte, olha, aquilo que antes era infração deixou de ser, então, a lei nova que deixa de trazer aquela determinada conduta como uma infração, ela deve ser aplicada a fatos pretéritos, ou seja, com efeitos retroativos. O ponto que a doutora Maria Cláudia está colocando é algo completamente diverso, no meu entendimento, que é o seguinte, a lei nova traz outras exigências. Só que aí nós enfrentamos uma outra questão, que é o artigo 144 do CTN, segundo o qual o lançamento é regido pela lei vigente ao tempo da ocorrência do fato gerador. E ao tempo da ocorrência do fato gerador, essa novidadeira exigência, ela não existia. Portanto, no meu sentir, não pode ser exigida agora. Tanto não pode ser exigida agora que a acusação fiscal não contempla este item como causa para a lavratura do auto. Perfeito. Então, no meu entendimento, sobre esse ponto específico que a doutora Cláudia está levantando, eu acho que é algo completamente diverso do que está sob julgamento. A acusação fiscal não evidenciou que o não destaque do imposto foi causa, motivação para a lavratura do lançamento. Então, penso que, ao trazer este ponto para este caso agora, acho que não seria adequado, porque a acusação fiscal não diz respeito a isso. Teremos de enfrentar 144 do CTN, que, a meu ver, ele resolve a situação. Então, do seu ponto de vista legal, ele resolve, ou seja, não tem como a gente aplicar uma lei que não vigorava, ou melhor, uma exigência que não vigorava ao tempo da ocorrência do fato gerador. E penso que a nossa avaliação aqui jurídica seja mais voltada efetivamente à ocorrência ou não da retroatividade benigna. Então, essa é a minha consideração pontual sobre este ponto, e depois podemos voltar a falar, depois que eu fizer a leitura do meu voto, mas já antecipo que eu não enfrentei essa questão no meu voto, porque penso que não é uma matéria a ser enfrentada, acho que não está sob julgamento, né? Se a acusação fiscal tivesse trazido este ponto, aí, sem dúvida alguma, estaríamos com competência para enfrentar essa questão. Mas como não é motivação do item 1, acho que estaríamos extrapolando a nossa competência se trouxermos este ponto que não constou do lançamento desde a sua origem. Então, agora eu passo a leitura do meu voto. Vamos lá. Por favor. Doutora Raquel, senhor presidente, posso fazer um esclarecimento de fato, ainda em relação a esse ponto? Sim, senhor. Muito brevemente, como a doutora Raquel bem colocou, esse ponto não foi objeto da acusação, e até gostaria de esclarecer, das notas fiscais anexadas pela própria fiscalização, vejam, o período de 2015, folhas 27 e seguintes, nota fiscal com destaque de CMS, né? Então, a acusação é de inobservância dos requisitos regulamentares, folha seguinte, 27 e 28, as notas fiscais exemplificadas do descumprimento da portaria CAT 121, com destaque de ICMS. Então, tanto não havia essa acusação que os próprios documentos fiscais juntados mostram o destaque. Obrigado, doutor. Passo, então, doutora Raquel, a leitura do seu voto, e depois a gente retoma a discussão. Vamos lá. Recurso, eu vou tratar separado, tá? Então, inicio pelo recurso de ofício. Em relação ao item 1, a contribuinte é acusada de ter deixado de identificar na descrição dos itens de notas fiscais relativos a recargas para telefonia pré-paga
a modalidade de ativação do crédito, a hora de ativação do crédito e o identificador do cartão PIN assemelhado. Basicamente, esses 3 pontos é o que motivam o item 1, conforme disciplinado no artigo 3º da Portaria CAT 101 de 2005. A decisão recorrida julgou improcedente o item 1 do lançamento. Não vislumbro razões para reformá-la, pois a exigência fiscal foi corretamente cancelada em razão da superveniência da legislação mais benéfica. De acordo com a decisão recorrida, a Portaria CAT 101 de 2005 não poderia ter sido aplicada ao caso ante a retroatividade da Portaria CAT 121 de 2015 e atingimento dos atos não definitivamente julgados. Apenas para contextualizar, a Portaria CAT 121 deixou de exigir a descrição detalhada dos serviços na nota fiscal, como fazia a Portaria CAT 101 de 2005, subsistindo apenas a exigência de emissão do documento fiscal com destaque do ICMS, o que foi atendido. Aliás, nenhum dos itens do lançamento exigem ICMS, mas tão somente multa por descumprimento de obrigações acessórias. Os efeitos retroativos da Portaria CAT 121 de 2015 decorrem expressamente do comando previsto no artigo 106, inciso 2 do CTN. Abro aspas. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, inciso 2. Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a linha A. Quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento do tributo, que eu acho que é bem o caso aqui sob julgamento. Assim, tendo em vista que a Portaria CAT 121 de 2015 deixou de exigir a descrição dos serviços na nota fiscal como antes era exigido pela Portaria CAT 101 de 2005, tendo a conduta da contribuinte deixado de ser contrária à legislação, não mais constituindo infração, aliado ao fato de o presente processo ainda não ter sido definitivamente julgado, entendo que a decisão recorrida aplicou corretamente o Instituto da Retroatividade Benigna e, por isso, não merece reforma. Em relação ao cancelamento do item 3, também não vislumbro razões para reformar a decisão recorrida, segundo a qual o senhor agente fiscal não comprovou que não foram preenchidos os requisitos para a dispensa da impressão da primeira via das notas fiscais indicados no artigo 4º, parágrafo 2º da Portaria CAT 121, e aí eu transcrevo o artigo 4º, parágrafo 2º da Portaria CAT 121. Não tendo sido demonstrado que a contribuinte não atendia às condições para a fruição da dispensa da impressão da primeira via das notas, não há razão para a reforma da decisão recorrida. Portanto, nego provimento ao recurso de ofício. Agora passo ao recurso ordinário. O recurso ordinário atende aos requisitos de admissibilidade, por isso dele toma conhecimento. A recorrente se insurge contra a manutenção da acusação fiscal do item 2, que consiste na ausência da entrega da primeira via do documento fiscal ao cliente, apenada com multa prevista no artigo 85, inciso 13, a linha E, da Lei 6374 de 89. E a linha E diz o seguinte, abro aspas, prestação ou recebimento de serviço desacompanhado de documento fiscal, multa equivalente a 50% do valor da prestação, aplicável ao contribuinte que tenha prestado o serviço ou que tenha recebido. Fecho aspas. É importante consignar que as notas fiscais cujas primeiras vias deixaram de ser impressas, vide folhas 29, não ocasionaram a supressão do recolhimento do ICMS. Os documentos fiscais foram corretamente emitidos, o imposto correspondente foi recolhido. No entanto, os documentos não foram impressos e entregues ao consumidor, quando da aquisição da prestação do serviço de telecomunicação. As acusações fiscais dos itens 2 e 3 diferenciam-se pela data da ocorrência dos fatos geradores, indicados em cada um deles. O item 2 contempla fatos ocorridos entre janeiro de 2015 e dezembro de 2015, e o item 3 alberga fatos ocorridos entre janeiro de 16 a dezembro de 16. De acordo com a decisão recorrida, o item 3, que foi cancelado, mereceu desfecho diverso do que foi dado ao item 2, que foi mantido. A douta DTJ entendeu que, a despeito da dispensa da impressão da nota fiscal estar prevista na Portaria CAT 101, no artigo 3º, parágrafo 2º, que a multa aplicada deveria ser mantida em decorrência da acusação fiscal contida no item 2, no item 1, perdoe-me, segundo o qual os documentos fiscais foram emitidos com inobservância de requisitos.
com devido respeito, a decisão recorrida merece reparo neste aspecto, pois falta-lhe coerência, se levado em consideração a sua fundamentação para o cancelamento do item 1. Conforme já mencionado, o item 1 foi cancelado com fundamento na retroatividade benigna da Portaria CAT 121 de 2015, à luz do artigo 106, inciso 2 do CTN, ou seja, a conduta outrora antijurídica deixou de assim o ser, e por isso a novel legislação foi aplicada, o que fez cancelar a penalidade. No meu sentir, a retroatividade benigna fez desaparecer a conduta infracional antes contemplada no item 1, o que significa dizer que se, porventura, havia qualquer relação de causa e consequência entre os itens 1 e 2, como faz crer a decisão recorrida, este último, item 2, também deveria ter sido cancelado, na medida em que a conduta antes indicada no item 1 deixou de merecer qualquer reprovação. É fato que houve infração à legislação, porém a penalidade equivalente a 50% para a situação de descumprimento de obrigação acessória, sem que tivesse havido supressão do pagamento de ICMS, se mostra desarrazoada e desproporcional frente à conduta praticada. O percentual de 50% revela caráter material da penalidade, que objetiva repreender condutas que resultem na supressão do imposto, o que não ocorreu. Tenho para mim que o artigo 85, inciso 3, a linha E da Lei 6374/89, almeja repreender o contribuinte que nitidamente age de má-fé, com fraude, dolo ou simulação, para se furtar do dever de pagar o imposto. A conduta da recorrente, ao contrário, se revelou desidiosa, porém com caráter meramente formal, ausência de impressão das notas fiscais. E como tal, não pode ser apenada como se tivesse agido com o intuito de sonegar. Sendo assim, a penalidade aplicada não se compatibiliza com a descrição da conduta da recorrente no item 2, pois a acusação se restringe à ausência de impressão e entrega da primeira via da nota fiscal ao cliente tomador do serviço. Não se pode equiparar a ausência de impressão de documento fiscal à prestação de serviço desacompanhado de nota fiscal. O levantamento de folhas 29 foi elaborado justamente a partir dos arquivos digitais preparados nos termos da Portaria CAT 79 de 2003, e, por conseguinte, com base em valores que foram devidamente destacados em nota fiscal modelo 22. Neste contexto, cumpre rememorar o que pode ser tido como prestação de serviço desacompanhado de documento fiscal nos termos do artigo 184 do regulamento, a saber, e aí eu transcrevo o artigo 184, que é bastante extenso. Tem-se, assim, que não está presente nenhuma das hipóteses acima, previstas no artigo 184, motivo pelo qual não vislumbro possibilidade de manter penalidade própria para situações nas quais o não atendimento de determinada exigência formal contribui para a caracterização da prestação de serviço desacompanhado de documento fiscal, o que não é o caso. Conforme já manifestado, houve o descumprimento da legislação, porém a conduta praticada não resultou na supressão do pagamento do ICMS, assim como não houve acusação de dolo, fraude ou simulação. Neste contexto, entendo que o recorrente faz jus à redução da multa remanescente do item 2, nos termos do artigo 529-A do regulamento. Em que pese a douta representação fiscal tenha apresentado uma relação de lançamentos lavrados contra a recorrente, o que denotaria conduta fiscal desabonadora, penso que é necessário contextualizar estes outros lançamentos em andamento com o porte econômico da interessada e com seu ramo de atuação. A recorrente encontra-se em recuperação judicial. A operação de telecomunicações é complexa, sujeita a inúmeras determinações específicas para o setor, extremamente volumosa, de modo que seria completamente incoerente e desarrazoado imaginar que um contribuinte desta envergadura não tivesse outros autos de infração lavrados contra si. Logo, dada a complexidade do segmento das telecomunicações e das igualmente desafiadoras normas atinentes ao ICMS Comunicação, a existência de outros lançamentos contra a recorrente, conforme indicados nas planilhas acostadas às folhas tais, não é o bastante para caracterizar conduta desabonadora. Com base no acima exposto, entendo que a multa do item 2 deve ser reduzida a patamares razoáveis, proporcionais e coerentes com a conduta formal praticada, devendo ser reduzida para 20% do montante lançado. No que tange ao afastamento da atualização da base de cálculo das multas, em que pese o meu entendimento pessoal, há que se aplicar a súmula 13 deste egrégio tribunal. Nos termos do artigo 52 da Lei 13.457, os enunciados das súmulas deste egrégio tribunal têm efeito vinculante. Com base no acima exposto, conheço do recurso de ofício e nego-lhe provimento,
assim como conheço do recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento para reduzir os valores da multa aplicada no item 2 para 20% dos montantes consignados no auto. Este é meu voto, presidente. Presidente, eu pediria a gentileza do senhor autorizar mais uma edição, que eu verifiquei aqui uns errinhos, e eu vou aproveitar e vou tentar ajustar a formatação, que por algum motivo o sistema hoje não me deixou ajustar a formatação. Eu agradeço, obrigada. Muito bem. Não, doutora, eu já habilitei, né? Eu coloco o processo em discussão. Presidente, com licença, eu tenho 2 pontos a colocar. Primeiro, quanto à nossa primeira discussão, envolvendo a questão da retroatividade benigna, né, benéfica, me parece, eu estou tendente também a acompanhar o entendimento da relatora, só que me parece, salvo engano, que no voto acabou sendo consignado que houve o destaque num dado momento. Esse é um ponto. E um outro ponto que eu queria colocar é que, para mim, se a decisão de primeira instância ela associa, ela coloca como consequência o item 2 do item, como consequência do item 1, a decisão de primeira instância, né? Não nós, por enquanto, pelo menos, né? Aí, pelo que eu entendi do voto, me corrija, por favor, doutora Raquel, se estiver falando algo que não corresponde aqui à realidade. O voto estaria afastando a multa dos 50%, porém, quando há a aplicação do artigo 527-A para redução, está se partindo da penalidade originalmente imposta. Então, essa questão que não ficou para mim, pelo menos no primeiro momento, assim, nós estamos afastando a multa originariamente aplicada. Porém, ao aplicar o 527-A, nós estaríamos reduzindo para 20%, mas partindo daquela base. Então, são só esses 2 pontos que eu queria colocar por enquanto. Obrigado. Vou fazer aqui esses esclarecimentos, doutor Rodrigo. O primeiro deles, né, a questão do destaque. Eu entendo que, de novo, os 3 itens, eles dizem respeito ao descumprimento de obrigações acessórias. Então, não houve a exigência do ICMS. Se o imposto não tivesse sido recolhido, certamente ele teria a fiscalização, que é altamente especializada também para o segmento, não teria deixado de exigir o ICMS se porventura não tivesse sido recolhido. Então, acho que quanto a isso está muito claro que o ICMS foi de fato recolhido, né? E aí, em relação ao segundo ponto, a decisão, eu fiz então, assim, qual é o meu posicionamento, tá? O que eu propus aqui no meu voto e proponho aos senhores? O conhecimento integral e provimento parcial. Qual é a extensão do provimento parcial? Reduzir a multa com fundamento no 527-A. E qual a dimensão da redução? A minha sugestão, a minha proposta a vocês é 20% do valor lançado. Então, só um parênteses. A multa inicial lançada era de 50%, porém, este caso está dentro daquela hipótese do artigo 85, parágrafo 1º, do limite de 1% das operações do ano anterior, tá? Então, a despeito da penalidade a penalidade inicialmente aplicada ser 50%, o contribuinte fez jus ao limite legal do 1%, que está lá no artigo 85, tá bom? Então, isso foi aplicado, a fiscalização aplicou. Quando você abre o DDF, o senhor vai verificar
que, a despeito do percentual de 50%, ele colocou lá LI, o limite do 1%. Aí ele traz o limite e na última folha do DDF tem lá o valor do limite, acho que é 23 milhões o limite. Aí ele traz isso, ele transporta esse limite para os itens do auto para os quais ele deveria ter observado o limite, ele observou o limite. Então, isso é um ponto. E aí, a minha proposta de voto é redução desse valor já aplicado em 20%, ou seja, ficaria mantido 20% dos 23 que estão lá, tá? Sob a sua ponderação dessa questão do estamos cancelando integralmente baseados na vinculação que haveria com o item 1 cancelado. Então, aí eu só trouxe essa argumentação no sentido de não é uma argumentação própria que eu acolhi, é uma argumentação que consta da decisão recorrida. Então, o que o julgador monocrático entendeu? Olha, o item 1 deve ser cancelado por força de lei, aplicação do 106, CTN, retroatividade benigna. E o item 2, ele, na linha adotada pelo julgador monocrático. Acho que travou. Peraí, que a hora que ela retomar, a gente pede para ela repetir. Eu travei? Travou. Travou. Então, só falou já do item 1. Até falar do item 1, nós entendemos. Aí, quando começou a falar do item 2 do jogador... Aí... Então, o jogador monocrático, ele trouxe meio que uma relação de causa e consequência, no sentido, olha, ainda que eu cancele o item 1, fato é que esse cancelamento se dá por uma força de lei, mas houve um descumprimento, e no entendimento do jogador monocrático, esse descumprimento é o fundamento para se manter o item 2, e por isso ele não cancelou o item 2. De novo. Travou de novo, doutora. Peraí, eu vou ser repetitiva, mas eu acho bom, ainda que eu seja repetitiva, pelo menos para vocês ficarem com a ideia completa na cabeça. Vamos lá. Então, o jogador, ele fala o seguinte, olha, quando ele avança para julgar o item 2, como houve um descumprimento da legislação, que está lá no item 1, ele mantém o item 2, como se houvesse uma relação de causa e consequência entre o item 1 e 2. Só que esse posicionamento, a meu sentir, é um pouco contraditório, porque se a infração do item 1 ele deixou de existir, porque o CTN diz que ele deixa de existir, né, a partir da aplicação da retroatividade benigna, a meu ver, faltaria fundamento para manter o item 2, tá? Então, ali eu coloco no sentido de uma ponderação, por que eu não estou seguindo o mesmo entendimento da decisão recorrida, tá certo? Então, assim, eu vislumbro que a não emissão de nota, ou melhor, perdão, deixa eu corrigir, a não impressão da nota, porque a nota foi emitida, tá? Então, é bom que fique claro, as notas foram emitidas, porém, o contribuinte deixou de entregar, de imprimir essa nota, tá certo? Então, aí eu entendo que, neste caso, houve sim um descumprimento da legislação, mas que, obviamente, não pode ser apenada com uma multa própria daquele contribuinte que defrauda o fisco, que atua com ânimos de sonegação. Caso não tenha, eu tento novamente me posicionar. Na verdade, truncou aí os últimos 5 segundos aí da sua fala, Carolina. Mas entendemos o seu raciocínio. E, bom, antes, deixa o doutor Rodrigo terminar, e quando ele terminar, eu também vou fazer minhas considerações aqui. Porque eu estou na esperança de que o doutor Rodrigo tire em vista o processo, para falar o mesmo que eu diria. Viu, doutor Rodrigo? Já adianta o seguinte, que já deu uma olhada, são mais de 6 milhões de páginas no processo. Eu vi o número de páginas. Haja dedo para ir, haja dedo para dando clique no... Mas pode continuar, doutor Rodrigo. Eu estou satisfeito com os esclarecimentos da doutora Raquel, essa questão realmente da limitação
da multa, né, a 1%. E o que... Só mais uma questão é o seguinte, as infrações itens 2 e 3 são... A natureza é idêntica, né? E qual... Só para tentar me confirmar o motivo de que a do item 3 foi cancelada e a do item 2 foi parcialmente mantida, mas já ficou claro para mim isso. Então, eu estou satisfeito quanto aos esclarecimentos. Obrigado. Muito bem. Bom, deixa eu, então, fazer as minhas considerações. Inicialmente, parabenizar a doutora Raquel, porque realmente é um processo não só extenso, mas assim, que exige, né? Desgasta muito fisicamente, né? Que conta analisar muitos argumentos. Então, a parabenizo por isso, pelo seu voto, muito bem estruturado. No entanto, eu tenho algumas divergências, ainda que eu possa até concluir, né, no mesmo sentido da doutora Raquel, algumas coisas tocadas em seu voto eu não compartilho, assim, eu ainda precisaria pensar um pouco melhor. Por exemplo, essa questão da retroatividade benigna, não estou convencido de que seja o caso de aplicação, né? Que a gente porque esse caso se encaixa exatamente no inciso, no item B, né, do inciso 2, que é o inciso, que é o item assim, mais... Que o item A e o item C são muito fáceis de ser analisados, né? Olha, você fala lá, você tem lá, o contribuinte tem que ser... o contribuinte tem que emitir a nota fiscal. Vem uma nova lei e fala que o contribuinte não tem que emitir nota fiscal, é fácil, está no item A, né? Ou no item C também é fácil, né? A lei fala, olha, se não emitir nota fiscal, a multa é de 50% do valor. Aí vem uma nova lei e fala, olha, se não emitir nota fiscal, a multa é de 20% do valor da operação. Também é bastante fácil, né? Agora, esse item 2, ele o item B, na verdade, ele é um item bastante complexo, porque ele fala, olha, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, né? E aí o resto não importa, assim, não importa porque não há acusação de dolo, né? O resto falo desse item, né? E nem nem acusação de dolo e nem acusação de falta de pagamento de imposto. Então, o que importa para a gente é a situação em que ele poderia ser aplicado, né? E aí é meio complicado, porque eu vou falar o seguinte, olha, bom, no caso lá na época do IVA, lá que você tinha que colar o selo fiscal na mercadoria, né? Então, é caso. Então, me parece que estou muito, talvez, né, esteja muito no caso do 144, que a senhora citou, do que no caso da retroatividade benigna, né? Ou seja, porque eu quero dizer o seguinte, olha, ok, vamos lá pensar, olha, no caso que é exatamente o caso aí da portaria, olha, em 2015 veio uma nova portaria e muda a sistemática. Mas mudou a sistemática por quê? Mudou a sistemática porque aquela mesma conduta, né, deixou de ser... não é mais exigida, né? Embora possível. O que eu quero dizer é o seguinte, olha, é esse o motivo ou foi uma evolução tecnológica, né? Vamos lá, por exemplo, a ficha, né? Vamos pegar o caso da Oi aqui, né? Não é caso da... Acho que a Oi nem chegou a pegar, nem chegou a pegar essa... Pegou aqui em algum lugar do país, aí deve ter procurado. Mas a ficha telefônica, né? Ou mesmo cartão telefônico, né? Faz algum sentido hoje uma portaria que exija alguma obrigação com relação à ficha, aquela ficha metálica que a gente usava no telefone público? Faz algum sentido? Nenhum. Agora, se eu estiver analisando uma operação realizada ao tempo em que eu precisava daquela ficha telefônica para fazer uma ligação no telefone público,
eu posso falar que a nova legislação ela deixou de tratar como contrária à lei, entendeu? Não é tão simples essa lógica, né? Não é tão simples. Ela deixou porque não faz sentido, né? A evolução tecnológica não faz sentido. A mesma questão aqui, por próprio hoje, o próprio doutor colocou, você não até onde eu sei, você não compra, né? No exterior você compra, mas aqui no Brasil você não compra crédito numa banca de revista, né? Que faz sentido eu falar de PIN, faz sentido alguma coisa assim. Não, né? Hoje eu faço uma ligação lá, eu nem faço uma ligação, digito o número da operadora, né? Ela já me disponibiliza o crédito, seja via pagamento no cartão. Então, por isso que assim, eu tenho certa. Eu precisaria analisar um pouquinho melhor essa questão do. No caso aqui, eu posso chegar à conclusão de que concordo plenamente com a doutora Raquel, se é o caso de aplicação do 116. Já adianto que sim, sou simpático a alguns argumentos que o doutor colocou na sua sustentação oral, né? Há alguns argumentos que são bastante fortes, né, com relação, por exemplo, à reclassificação da penalidade, né, lá para 1%. Existem outros argumentos muito fortes, né, muito bons. Também teria que analisar, porque, na verdade, quando o doutor colocou lá o seu PowerPoint, lá colocando, olha, que não é caso não é caso de não lembro exatamente a situação, mas ele foi, na minha opinião, desculpe, doutor, mas foi infeliz na escolha do artigo, porque lá o artigo fala, olha, é caso sim, né? Assim, prestação de serviço, no caso aqui nosso, né, a operação lá no artigo, desacompanhada de documento fiscal. E uma das condições, e uma das situações em que a operação, no caso que é a prestação, o serviço foi prestado desacompanhado do documento fiscal, é quando o documento fiscal emitido não é aquele exigido pela legislação, que é exatamente o que nós estamos discutindo aqui, né? Você tinha uma portaria que falava, olha, você tem que emitir tal documento, né? Mas se me parece que, então, qualquer jeito, não tem a questão fechada ainda, né? Me parece que na situação aqui realmente não é o caso de aplicação de 50% do valor da operação, né? Me parece que seria muito caso de reclassificação da penalidade, isso a gente pode fazer, né? A lei nos permite, né? E eventualmente, talvez até além da reclassificação, a aplicação do 507A. Né? Sou muito simpático da ideia aqui do 507A, que a senhora já abordou, então, com relação ao item, né? Não me parece, não vejo aí dolo, não vejo. De que maneira discordo também, mesmo nesse aspecto, eu discordo um pouquinho da doutora Raquel com relação à situação particular da empresa estar né? O fato de ela estar em dificuldade financeira não me parece um argumento relevante para definir a capacidade contributiva do contribuinte. A capacidade contributiva já está definida na lei, né? Se ele porque quando ele prestou aquele serviço, ele foi. Ele tinha consciência da sua obrigação acessória, ele sabia quanto de imposto ele deveria pagar, tal. Então, a capacidade contributiva já está definida na lei, né? Então, só o fato da lei já colocar, ele tem a capacidade contributiva, ou seja, essa particularidade, mesmo porque essa situação era em 2015, né? E certamente esse auto não vai ser pago em 2023, esperamos nós, claro, por 2030, 2040, quando esse processo for definitivamente, né, concluído, né, se ele for, né, obviamente, se ele não for encerrado aqui administrativamente com a improcedência do AIM, quando da execução, ele vai levar algum tempo, torço muito para que a Oi esteja muito bem das pernas e possa pagar sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Então, essa questão de uma situação momentânea, para mim, ela não é parâmetro para nenhuma análise relevante para a gente, né?
porque eu vou... Ela fala, não, coitadinha, ela está em recuperação hoje, ela não pode pagar, e por isso eu vou limitar um. Só que daqui 40, 50 anos, quando ela for pagar, ela é a maior empresa de telecomunicações do planeta, né? Então, para demonstrar que realmente ele não é um argumento jurídico, né? É um argumento econômico e, ainda assim, momentâneo, né? Particular do momento, né? E com relação também aqui ao item 3, também me incomoda um pouco essa... O senhor coloca que o F não comprovou que não foram preenchidos os requisitos para dispensa de pressão, tal, né? Me parece, como eu não conheço o processo, não sei exatamente em que situação, né? Me parece que se o contribuinte tivesse cumprido essa obrigação, seria muito fácil para ele chegar aqui e falar, olha, entendeu? O AIM está aqui a comprovação de que eu cumpri. Então, aí sim, aí faz sentido eu falar, olha, eu tenho que... o AIM tem que ser cancelado porque não o seu objeto, né, não havia motivação, né? Então, me incomoda um pouco também essa questão, né, de que em todo momento aqui a gente tem que... Não, peraí, quem tem que provar o quê? Né? Quem tem que provar o quê? Né? Em alguns casos, assim, via de regra, eu... Né, tem lá um direito, tem uma questão do direito que é a prova diabólica, a prova impossível, né? Como é que eu vou comprovar a não existência do fato, né? Então, eu tenho que analisar, né? Exatamente por não conhecer decididamente como a senhora analisou o processo e tal, me incomoda um pouco isso, né? Ou seja, qual era a prova possível do fisco necessária, né, obrigatória ao fisco, e até onde, e qual seria a possibilidade da prova que ele poderia fazer, né? Então, simplesmente esse argumento, olha, o fisco não comprovou isso, ainda que eu possa concordar com a senhora, daqui a pouco, nesse momento me incomoda, né? Porque exatamente hoje de manhã eu estava exatamente fazendo um outro processo aqui, que é o nosso processo semana que vem, que esse argumento do contribuinte, né? O caso lá, a matéria que está sendo discutida era crédito, né? Direito a crédito, e o fisco não comprovou, o fisco não fez um laudo de que esses materiais não foram utilizados. Mas o fisco não tem que fazer isso, né? O direito ao crédito é seu, então a obrigação de comprovar que faz é sua, não é do fisco de comprovar que não faz, né? Ao fisco cabe simplesmente analisar o que você apresentou de prova, não fazer a prova. Então, por esses motivos, assim, não gostaria, né, porque eu já, como alertei o doutor Rodrigo, lá esse processo tem mais de 6 milhões de páginas, né? Está certo que 5.999.000 páginas é uma única tabela, né? Assim, mais ou menos. Mas, de que maneira, só nos arquivos... Não, mas é uma questão formal, não precisa olhar 6 milhões de páginas. Mas como eu vou ter certeza... É uma questão de entendimento, né? Não, mas de maneira, é um processo trabalhoso... Não precisa, aí é o entendimento. Mas ok, mas é o seguinte, não é só o entendimento, porque o entendimento eu já tenho, eu preciso ver se o meu entendimento se aplica ao caso fático, né? Que, de repente, eu estou falando um monte de coisa aqui eu estou falando só besteira aqui, que não tem nada a ver com o caso específico, né? Que eu estou falando em tese, e a minha tese não tem nada a ver com o caso fático aqui que ele está analisando, né? Então, em função disso, doutora Raquel, já adiantando que eu assim, sou muito... Vou chegar, se não chegar à mesma conclusão que a senhora, eu acho que eu vou chegar com conclusões muito próximas da senhora, né? Mas eu gostaria apenas de ter em vista esse processo para analisá-lo assim, mais detidamente, algumas questões, ter um tempo mais também para raciocinar a respeito do que eu disse aqui, né? O processo continua em discussão. Em solidariedade ao presidente, eu também vou pedir vista. Muito bem. Então, olha,
Quer que eu peça também para me solidarizar? Olha, eu adianto o seguinte, que eu não estou sendo nada solidário a ninguém pedido. Eu estou quase que abrindo mão da solidariedade, né? Isso que eu não tenho interesse comum, eu não tenho interesse comum. Eu me solidarizo e trago uma manifestação, doutor, pronto. Mais alguém deseja vista, então, do processo? Bom, se não há, então, mais nenhum pedido de vista. Os recursos relativos ao processo da Oi Móvel S.A. Saem em vista para mim e para o Dr. Rodrigo. Então, agradeço aqui, mais uma vez, parabenizo a doutora Raquel pelo seu voto e agradeço ao doutor Michel pela aqui participação na sessão com sustentação oral. O processo retorna, então, uma próxima oportunidade para encerramento, para conclusão do julgamento. Obrigado, presidente. Agradeço a atenção de todos e, especialmente, a análise cuidadosa do processo. Tá? Bom trabalho. Obrigado, senhor. Muito bem, dando continuidade, então, vamos ao último processo da pauta. É o processo 41.51.440, em que é um recurso ordinário interposto por Jonathan Cavalcante Bittencourt Calçados. Não há pedido de sustentação oral e o relator desse processo é o Dr. Rodrigo Raffstein. Então, eu passo a palavra a ele, ao Dr. Rodrigo, para que ele já apresente o relatório e voto. Dr. Rodrigo, fique à vontade. Obrigado, presidente. Trata-se de um auto de infração que contém apenas uma suposta infração, que é a exigência do imposto em decorrência do recebimento no período de outubro de 17 a julho de 22 de mercadoria sem documentação fiscal, sendo que os valores foram apurados por meio de levantamento fiscal nos termos dos artigos 509 e 509-A do regulamento. A decisão de primeira instância manteve o auto, o que motivou a interposição do recurso ordinário. Eu vou passar, então, presidente, por favor, eu vou passar a leitura do voto diretamente. Em primeiro lugar, tenho para mim que a fiscalização lavrou ainda de acordo com as normas legais pertinentes, estando o lançamento apto a irradiar seus efeitos. Ademais, todos os documentos juntados aos autos estão compatíveis com a materialidade da infração e fundamentam o trabalho fiscal realizado. Argumentou a recorrente que o AIN estaria eivado de nulidade à medida em que, no relatório circunstanciado, a fiscalização teria informado valores equivocados de entrada e saída de mercadorias. Sem razão a recorrente, já que tal fato não possui o condão de afetar o lançamento, sendo que, inclusive, tal erro já foi corrigido pela fiscalização. As folhas 1617 a 1619 e levado em consideração pela decisão de primeira instância, de folhas 1620 e 1636. Superada essa questão preliminar, passo à análise do mérito. Em seu recurso ordinário, quanto ao mérito, a recorrente alega que, aí eu pontuei de 1 a 5. 1. Suas vendas se dariam integralmente por meio do comércio eletrônico, com custos diferentes de uma loja física, o que a obrigaria a ter margens muito superiores ao IVA utilizado pela fiscalização, o que justificaria a diferença apurada por esta ao considerar os valores de compras e vendas. 2. O AIN não apontaria os produtos que foram vendidos sem nota fiscal, ou seja, seriam meras alegações do fisco com base na sua margem de lucro. 3. O senhor AFR teria adotado o IVA do ano de 21, porém o período fiscalizado refere-se ao levantamento fiscal de 10 de 17 a 7 de 22, para a cobrança do imposto devido nas operações de entradas, ou seja,
o cálculo não demonstraria com exatidão as diferenças apuradas. 4. A fiscalização teria considerado que o estoque inicial é zero, o que se trataria de mera presunção, sendo que deveria ter sido utilizado o IVA para compor o estoque inicial, pois se tratam de supostas diferenças de compras e vendas. E a alegação 5, teria o fisco apurado a diferença no levantamento fiscal, no valor total de R$ 2.195.543,31 compras, porém não demonstrou quais os produtos foram vendidos sem a comprovação das entradas. Primeiramente, observo que a legislação autoriza que o fisco presuma a ocorrência de omissão de operações tributáveis sem o pagamento do imposto a partir de indícios que levam em consideração as disposições do artigo 509 e 509-A do regulamento. No presente caso, o indício que permite lutar por execução foi a constatação de diferença entre o valor das notas fiscais recebidas à aquisição e as notas emitidas saídas pela recorrente. A recorrente, por sua vez, teve todas as oportunidades de comprovar que as diferenças apuradas pela fiscalização seriam inexistentes, porém assim não o fez. Pois bem, quanto à alegação 1 acima pontuada, tenho para mim que esta não prospera à medida em que o IVA do setor engloba sim as comercializações eletrônicas, que são bastante corriqueiras. O argumento de que sua margem é maior do que a média do setor, por sua vez, carece de prova. Quanto às alegações 2, 3 e 5, acima indicadas, tenho para mim que a fiscalização apurou corretamente a diferença que representa a falta nas entradas, demonstrando o quanto deixou de ser escriturado e não o que deixou de ser escriturado. E quanto ao IVA adotado, ao contrário do quanto sustentado pela recorrente, o fisco adotou o menor dos IVAs nos anos abrangidos, sendo isso mais benéfico para o contribuinte. Isso, aliás, foi bem justificado e demonstrado pelo fisco em sua manifestação de folha 1618. Em relação à alegação 4 acima pontuada, também entendo que não procede. Ora, a partir do IVA não é possível chegar ao valor de quanto havia de estoque em determinado período. Ademais, observo que a recorrente não trouxe qualquer informação quanto aos valores dos estoques, ficando a fiscalização sem outros dados para proceder ao levantamento fiscal. Subsidiariamente, sustenta a recorrente que a multa aplicada teria caráter confiscatório. Como se sabe, a defesa a este egrégio Tite deixar de aplicar normas válidas, vigentes e eficazes, a exemplo desta que prevê a multa que é aplicada, artigo 85 da Lei 6374 de 89. Assim, deve ser mantida a multa tal como aplicada. Ante todo exposto, conheço do recurso ordinário para negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente a decisão de primeira instância. Esse é meu voto, presidente. Muito bem, doutor Rodrigo. Parabéns pelo seu voto também, bastante completo. Eu já habilitei a edição, doutor Rodrigo, porque eu sugeriria que tem... deixa eu ver aqui. Tem um 100. Está escrito em, e ficou sem. E aí fica realmente sem sentido. Deixa eu olhar aqui. Isso, muda o sentido. Eu vou arrumar, que eu vi também. Viu, né? Eu não estou achando aqui onde é que está. É no parágrafo que começa, presidente, com ademais, acima do subsidiariamente. Isso, exatamente. Sem todos os dados, isso. Sim. Obrigado, presidente, pela observação. Muito bem, o processo está em discussão. Não tem muito o que salvar, ele só, essa questão das entradas, se ele não mandou a informação, o fiscal pode adotar a entrada zerada, né? Regra do levantamento, então não tem o que. Essa contestação aí não tem muita validade. Com certeza.
Muito bem, não havendo então outras manifestações, então encerramos os debates e eu peço à doutora Raquel e ao doutor Rui que confirmem presença. Em votação? Muito bem, então, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso ordinário interposto por Jonathan Cavalcante Bittencourt Calçados, nos termos do voto do relator, doutor Rodrigo. Com isso, cumprimos a pauta de hoje. E agradecendo a presença, né, e a participação dos juízes da Câmara e a doutora Maria Cláudia, representante fiscal, dou por encerrado a sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, sessão do dia 6 de setembro de 2023. Eu peço, então, ao Oswaldo que interrompa a gravação da sessão.